pôr minha camiseta. Eu escolhi essa camiseta de propósito, como vocês verão, pela minha fala, entre as inúmeras que eu tenho. Eu vinha de Graúna, mas como eu não estou vendo uma esperança ainda, depende daqui, porque socialista sempre vê esperança, eu vim com uma camiseta de mulheres. Posso? Então, olha, eu quero agradecer o convite. Então, gente, na corrida eu vim de um seminário muito bonito, de um colóquio chamado, um colóquio internacional, Invenções Democráticas e Construção da Felicidade. E quero dizer para vocês que, como o Florestan Fernandes não é prerrogativa, ele não é um ser prerrogativa do PSOL, pelo contrário, ele é do PT, eu acho que não sei se sabem, mas o professor Florestan Fernandes escreveu sobre o direito à felicidade. E ele faz uma emenda, ainda na Constituinte, para que fosse colocado o direito à felicidade como um dos direitos à educação. Então, felicidade não é uma coisa babaca, é uma coisa séria, né? E acho que as invenções democráticas, a democracia, ela é uma invenção humana das maiores. Porque a invenção democrática permite, inclusive, que eu me sente aqui. Então, eu vim dentro de uma proposta democrática para essa discussão. Vim como petista e quero dizer também, porque, obviamente, isso é uma coisa que a gente aprende aqui, tudo vaza, que se o prefeito souber, estou aqui porque fraternalmente acredito na democracia e fraternalmente acredito em sua pessoa como um homem público capaz de ouvir. Então, uma aposta na democracia. Então, vim aqui nessa condição. Acho que eu fiz um texto, e tirei copinhas, que está passando por aí, que quando eu o mencionei de maneira inacabada ao secretário, ele se sentiu um pouco ofendido. E ontem, na homenagem ao professor Paulo Freire, eu me senti profundamente contemplada pelo professor Paulo Freire, que me acolheu também, quero dizer, de uma maneira extremamente democrática, quando eu fui demitida pelo Celso Damião, a quem eu também tenho muito respeito e saudades, porque era um homem público, quero dizer aqui, bastante inteligente, e que discutia os canais de participação, que era um conceito que o Celso cunhou, os canais de participação, como que se deveria desenvolver os canais de participação em 89, né? E aí, assim, eu passei, portanto, da administração de Santo André para a administração de São Paulo dentro do mesmo PT. E, portanto, eu acho que, ainda acredito que seja um partido que permita esta possibilidade de discussão. Mas eu dizia que eu me senti contemplada ontem, porque o subsecretário de Estado da Educação, que estava lá ontem, mencionando a forma como trabalhou com a Lisete, disse que nos anos 80, quando estava fazendo uma reforma curricular, teve a oportunidade de conversar com o professor Paulo Freire, que o escutou pacientemente, por mais de uma hora, para no final dizer assim, não é? Professor, eu desejo a você muita sorte nisso que você propõe, no entanto, eu aconselho você, não sei se estou sendo fiel, o Zé estava lá, pode me corrigir, eu aconselho você ir para a periferia antes de colocar esta reforma aí em prática. E dizer, olha, eu deveria ter seguido o conselho do professor, não segui, né? Continuei batendo, e hoje vejo que aquilo que a gente tentou não seria o caminho, né? Não seria o caminho. Então eu me senti super contemplada, porque eu disse...
ele viu logo em seguida que o professor Paulo Foi Freire. feito, foi desconsiderado. Acho que Elisete depois complementa. Ele viu logo em seguida, não é, que o professor tinha razão e que aquilo que ele queria não teve chance de prosperar daquela maneira. Eu acho isso importante porque eu disse ao secretário, vá para a escola, secretário. Eu disse isso na USP, vá para a escola, secretário. Aliás, ir para a escola, gente, quero dizer para vocês que não deve ser ofensivo a qualquer educador. Né? Porque se a escola é um espaço vivo, ir para a escola é uma exigência do cargo. E ir para a escola muito, de maneiras diferentes, sem desrespeitar as coordenações regionais, tentando não desrespeitar, porque às vezes a gente também desrespeita, não é? Mas ir para a escola e conversar. Então, quando eu disse isso, não era de forma nenhuma para desrespeitar, é porque eu tenho certeza, não é, de que esta proposta de reforma, no que diz respeito a uma coisa que é periférica à causa da má qualidade do ensino, que é a proposta de avaliação que está aqui dentro, ela é periférica, ela não ataca as causas que estão comendo a qualidade da escola pública. Mas ela fica perigosa porque ela se transforma no problema. E porque ela promove, sim, primeiro, né? E aí quero mesmo cortar na nossa carne. Né? Eu hoje, se encontrasse com ele, não diria mais vá à escola, que diz que eu sou chata, porque fico repetindo. Eu diria, vá ao site. E veja lá os argumentos que defendem essa reforma. Os argumentos que defendem essa reforma, trazidos por nós, professores. É uma parte de nós, por isso que é doído. São argumentos muito conservadores. Né? Então, a escola do passado que expulsava os alunos, ela era constituída por professores. Não é verdade? Então, esses professores, esta formação conservadora e essa contradição da sociedade de classe, ela não desapareceu. Aliás, a sociedade de classe está aí. Se tivesse desaparecido, o Brasil já seria outro. Se só tivesse setores progressistas dentro da escola, o Brasil já seria outro. Não é verdade? No entanto, não é essa a realidade. A escola é um espaço de contradição e o projeto educacional é um projeto em disputa. Em disputa. E, portanto, eu acho que esta proposta não coloca para os setores progressistas a possibilidade de disputa. Exato porque, primeiro, eu acho que ela não veio para ser disputada. Né? Mesmo que ela fosse uma proposta com a qual eu concordasse, eu acho que a forma mataria. Porque ela não veio, ela não abriu um canal de discussão. Nessa corrida do atraso, eu deixei no carro, infelizmente, que tive um trampo para separar os programas de governo, não é? Que eu ajudei a construir para o PT. Todos eles, vocês verão, partem de um diagnóstico. Partem de um diagnóstico. E aí, assim, quando eu pego o programa, e portanto, quando eu pego o programa, não é, do Fernando Haddad, ali não há espaço de diagnóstico. Não foi feito um diagnóstico. Não foi feito um diagnóstico. Portanto, se não foi feito, era mais do que na hora de começar esse diagnóstico participativo, né, na forma pela qual eu acredito que tem que ser uma etapa de planejamento. Eu acredito no planejamento participativo e no planejamento ascendente. Portanto, teria que ser aberto uma discussão com a rede sobre a situação da escola. Né? Eu acho que assim, eu me debati no corredor com a Laura, porque foi um debate no corredor, podem ter certeza. Porque eu acho que assim, a greve foi precipitada. Agora, veio a greve. A greve é um espaço de debate. Né? É um espaço de debate. E tinha que ser aproveitada como espaço de debate. Pelos dois lados. De tal maneira que se pudesse ter a formação de grupos de trabalho onde a gente efetivamente abrisse o orçamento, abrisse o balanço e a gente pudesse ter mais clareza do que fazer. Eu acho, e disse isso a Laura, e torno a dizer aqui para vocês, que é bastante complicado a folha de pagamento, eu imagino, porque eu
até dezembro, fui secretário de Educação de uma cidade que corresponde a um Madrid. Não é? E eu tenho certeza da complexidade que é a folha de pagamento da educação. E tenho certeza dos inúmeros professores que eu perdi na cidade de Suzano para São Paulo, onde o salário era melhor. E quero dizer para vocês, acho que eu tenho uma escola, eu divido sala com a Lisete. Divido uma história de vida com a Lisete. Essa foi uma das razões pelas quais eu me bati com o Celso Daniel. O dinheiro da educação, para mim, é da educação. É da educação. Não é? E, portanto, nós temos que discutir a melhor forma de pagar os profissionais da educação. Mas nós temos que concordar que a situação da rede pública paulistana é complexa. Não é? Os não docentes, em grande parte, são terceirizados. E aí, assim, como é que nós vamos discutir a folha de pagamento como um todo? E eu acho que a greve poderia ter sido um momento de abertura de uma discussão de outra envergadura. Assim como eu acho que dentro dessa proposta de planejamento ascendente e participativo, eu diria para a população de São Paulo, vai para a rua, professor. Vai para a rua ver a comunidade que você tem. Não é? Vai para a rua para fazer um levantamento da escola que você está oferecendo. Vai para a rua para fazer um debate com a comunidade que você atende, no sentido de começar a discutir uma proposta para a educação. Acho que isso é fundamental. Eu, no final do ano passado, me bati com os alunos da USP, sim, e disse para eles, já fizeram o passe livre lá na escola? Já fizeram? Abriram a sala de aula? Não é? Porque eu também quero, como professora, me envergonhar da chave que é usada para a sala de aula. Vocês fizeram o passe livre? Fizeram a lição de casa? Vão para a rua reclamar do passe livre? E lá na escola, vocês estão mantendo os alunos presos? Vocês concordam com as grades? Com a prisão? Aliás, hoje à tarde, quando eu saquei da minha chave, que eu vou sacar dela agora, entendeu? Eu fico com medo de alguém me barrar, que ela é uma arma, não é verdade? O pessoal da saúde pública falou, pois, professor, era a chave dos manicômios. Falei, bom, então, fechamos a FEBEM, mas transformamos as escolas públicas em FEBEMs. E isso, para mim, é um agravante, porque eu quero colocar as crianças a partir de 4 anos na escola, mas não numa escola-prisão, onde a gente tem esta ferramenta, que me envergonha, e que deveria envergonhar a todos os professores. A todos os professores. Não é? Porque a sala de aula, ela é usada, ela é carinhosamente chamada pelas crianças da minha sala de aula, a minha carteira, a minha sala de aula. Então, eu não posso ser proibido de entrar na minha sala de aula. Eu não posso receber esse tratamento. Portanto, eu chamaria sim, acho que a gente tinha que aproveitar essa discussão para começar por aí, não é? Então eu fiz um texto que mandei aí para vocês lerem, está aqui, se quiser, que já passou, não é? Onde eu discuto as condições da escola, inclusive o passe livre, né, da escola, e aonde eu digo o seguinte, eu acredito que o ciclo é uma invenção democrática. O ciclo é uma invenção democrática, não é? E o ciclo é tão bom que os ricos o fazem. Se nós pegarmos as transferências de escola privada no mês de julho, nós veremos que a classe média e classe média alta começa a rodiziar os seus filhos de escola, além de colocar todo tipo de apoio para que eles não sejam reprovados. Então, quando a gente diz o ciclo é um ciclo que é um direito de aprender e aprender sempre, eu não posso aprisionar o ciclo num sistema de nota e de avaliação bimestral. Eu tenho que discutir uma outra modalidade de avaliação. Eu tenho que efetivamente praticar uma avaliação para aprendizagem e não uma avaliação de punição da aprendizagem e da continuidade disso. Porque existe uma contradição, então, no documento. Uma contradição, a folha que vai discutir, que está no centro, que é essa página 31, não é? Ela é uma folha que contradiz as propostas de ciclo. Então,
quero outra vez reafirmar, não é, como uma invenção democrática, não é, boa para valer, a possibilidade de a gente aprender e aprender sempre. E isso significa, efetivamente, uma escola de qualidade. Agora, isso é fácil? Eu desejei para ele também saúde. Ele pensou que eu estava troçando. Não estou troçando, porque eu acho que é dificílimo. Eu tenho certeza que é dificílimo. Não é? Eu procuro aqui uma proposta de formação continuada. E eu não vejo. Porque acontece o seguinte, vamos admitir entre todos nós, senão também, como é que é? Não é? A formação inicial dos professores é muito deficitária. Não é? Currículo é recorte de conhecimento científico. É recorte, não é o conhecimento científico. Mas eu preciso, então, que os professores produzam esses recortes e essas composições. Como é que eles vão fazer isso? Nós temos que ter muita formação continuada, para não formatar isso de uma única maneira. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter isso. Essa padronização do currículo é ridícula. Até porque, na verdade, o que a gente quer com os nossos alunos? Que eles aprendam a pensar. Que eles pensem. Né? Eles já pensam. Eles têm que continuar produzindo. Aquilo que a universidade, não é, faz. A universidade exige o critério COCO. É esse. Qual é o critério COCO? Coerência e consistência na sua argumentação. Não é isso? Não é isso que é o tal do pensamento crítico? Então, eu quero coerência e consistência numa leitura de mundo. E a leitura de mundo, a gente está imerso. As crianças estão. Nós vamos produzir com elas essa leitura de mundo. E aí, eu tenho uma forma de grafar a leitura de mundo, que é escrita. Mas ela não tem sentido por si mesma. Então, é uma bobagem, do meu ponto de vista. A alfabetização pela alfabetização. Porque o Paulo Freire já falou 500. A alfabetização é uma leitura do mundo primeiro. Então, lá na leitura de mundo, eu posso escrever, não é? E digo, uma convenção, que isso aqui é cadeira. Eu podia chamar isso aqui de mesa. Por que chama de cadeira? Nós acordamos. Eu tenho que discutir com as crianças que a gente representa o mundo. E aí a escrita é uma representação do mundo. Não é? E as crianças conseguem acompanhar isso. Claro que conseguem aprender a falar. Imaginou falar cachorro? Como é difícil, não é verdade? Porque tem cachorro de tudo que é jeito. Como é que eu generalizo e digo, aquilo é cachorro? Pode ser o cachorrinho aqui, o bulldog, né? O chihuahua é cachorro. Não é? Então, uma habilidade de pensamento linda. Que o currículo escolar tem que aprofundar. Com a autoria das crianças. Que é uma segunda bobagem. Como é que eu posso pôr um ciclo de autoria lá no final? As crianças são autoras da barriga da gente, quando elas se mexem, chutam a gente e fazem a gente mudar de lugar na cama, nós as mulheres. Não é verdade? Então elas são autoras da nossa posição do dormir. Agora, com tanto exame, né, para mostrar isso, como é que eu vou dizer que lá o último ciclo é autoral? Agora eu acho que aqui tem coisas interessantes, mas que também exigem um estudo, estou acabando, um estudo de orçamento. Porque eu acho que nós temos que enfrentar a questão das faltas. Nós temos que enfrentar, não sabe? É jogo duro. É muito. Assim como o pensamento conservador, e aí a Elisete vai me corrigir, mas as duas coisas, quer dizer, há gente que precisa faltar, isso aí a gente vê como mulher, a gente lutou por isso. Não é verdade? Mas vamos dizer que as abonadas de um direito virou uma obrigação. O cara que não dá todos os abonados, ele é um tonto. Por que ele é tonto? Porque, entendeu? Porque será que o trabalho é um trabalho tão desgastante, tão horrível, que se eu não faltar todos os abonados, sou tonto? E aí, quer dizer, eu não tenho um compromisso, uma compromessa, não me prometo àquela minha turma. E lá na escola privada, gozada, eu vou no período e na outra eu falto. É um problema para todos nós. Eu não acho fácil, acho um problemaço. E também porque, agora vamos olhar, outro lado, há faltas que são efetivamente necessárias.
na nossa categoria aqui, feminina. Há razões imperativas de falta. E também porque é uma delícia dividir sala com a Lisete. Ela me dá crau também, dou uns crauzinhos nela de vez em quando. Tá vendo? Eu não preciso concordar com ela sempre. Eu posso discordar e aprender com ela. Docência solidária é uma ideia legal. Eu defendi isso, não estou falando disso agora, viu gente? Eu defendi isso em Santo André, para pegar o dinheiro da COFAP e fazer EJA, que eu acompanhasse os turnos. Eu dizia, a gente pode botar 2 professores na educação de jovens e adultos, vai ser trilegal. A gente pega o dinheiro da COFAP e nós vamos fazer diferente. Porque docência solidária é um troço legal, é interessante, só que custa, né? Custa pra caramba. Então, quando eu tenho uma possibilidade, aqui tem uma possibilidade de docência solidária, tem, que nós temos que aprofundar, inclusive sobre a sua viabilidade. Inclusive sobre a sua viabilidade. Então eu acho que tem coisas para salvar no documento. O problema é que essa maledeta, dessa proposta de avaliação, né, até a discussão da autoria, né, acho que assim, TCC... Entendeu? É uma coisa que parece uma marca, uma moda. Então, entendeu? Assim como lição de casa, né? Eu não ponho uma política pública lição de casa, entendeu? Porque lição de casa é um troço que nós vamos ter que discutir muito. Aonde que vai ter, como é que ela é, com os pais, com a comunidade, não é isso? Ó, Gessa aqui, então, tem umas coisas aqui que não dá pra gente aceitar, né? E é por isso, gente, que eu conclamo vocês, e vim com essa camiseta, a gente fazer uma marcha de mulheres. É isso. Contra a reprovação. Eu quero qualidade e direito à aprendizagem. Direito de aprendizagem sempre, sempre, sempre. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero voltar para a exclusão dos alunos pobres e muito pobres. Eu não quero. Eu não quero mais essas escolas que parecem prisões. Eu quero efetivamente uma discussão com a comunidade. Eu quero como mulher, eu quero como educadora, eu quero como petista, eu quero uma proposta de qualidade para a escola pública. E eu acho que esta proposta, não é, batizada por esse conceito de avaliação, é um retrocesso. E aí, ela joga o argumento para o setor mais conservador das escolas, com os quais, com todo respeito, né, são nossos colegas, nós temos que disputar ponto a ponto uma proposta progressista. Acho que isto é, para mim, uma questão de vida, né? O meu companheiro disse para mim, para de falar sozinha, Sônia. Desde o lançamento dessa proposta, eu não paro de falar sozinho. Eu falo pelos cotovelos, ninguém mais me aguenta. Eu falo de manhã, eu falo de tarde, eu falo de novo, eu falo disso. Né? Fui achar a chave de novo, porque essa chave me incomoda já há anos, tá certo? Eu fui à escola e outra vez vi a tal da chave. Aí, antes de falar a chave, vi um grupo de professores assim, pois é, nós recebemos, hoje tivemos que assinar, é um pouco menor, professor. Fizeram uma reedição. Então, eu queria, e acho que isso é uma manifestação suprapartidária progressista, cívica, a lá Florestan Fernandes. E para a rua, nós temos que ter muito mais gente do que isso, né? Porque essa cidade de São Paulo, se nós fizermos uma consulta sobre a pena de morte, vocês acham que perde? Eu acho que ganha. Tá certo? Sobre a diminuição da idade penal, sobre o armamento, essa cidade, com dor no coração, eu nasci no Bexiga, eu me safei do trânsito pelo Bexiga, onde eu andei em cada quarteirão, cada pedrinha do Bexiga eu conheço. Não é verdade? Essa cidade aqui é uma cidade que não guardou do Bexiga, né, dos cortiços, né, a possibilidade de uma construção, de uma coisa mais democrática. Não guardou, ela não guardou isso na sua memória. Ela é uma cidade ainda muito marcada pelos barões do café. E acho que isso contamina, não é, isso que nós somos, né? O professor Florestan Fernandes dizia que nós somos trabalhadores da educação, né? E que se assumir como trabalhador da educação significaria um avanço da educação. Eu, às vezes, não sei se a gente se assumiu mesmo como classe trabalhadora
os valores da classe trabalhadora. Eu diria que a gente ainda tem um ranço, não é, muito forte da dominação. E acho que não dá para a gente aceitar, é uma disputa, não é? Acho que tem, ainda que tenha no próprio site uma... Eu estou tabulando, sou socióloga de origem, então é uma mania também, estou tabulando sem parar, né? Eu acho que está meio empatado, para meu desgosto, né? Não acho que no site, pelo menos até onde eu li, os argumentos mais progressistas de crítica ganharam. Eu não sei como é que eles vão soltar esse resultado, eu não sei. Mas eu acho que antes que solte, tá certo? Bem que a gente podia marchar, fazer uma marchinha, tá certo? Escolhe lá, cada um vai com a sua camiseta, né? E eu acho que podia ser uma marcha chamada para as mulheres, porque a gente não quer, para os nossos filhos, uma escola que os exclua. E por isso que eu vim. Muito obrigada. Obrigado.